A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui com o Centralcast, o podcast que inspira a conexão divina. Eu sou a pastora Sandra Fidelis, da Igreja Metodista Central de Barra Mansa, a igreja da cidade, e estaremos juntos neste bate-papo cheio de conhecimento e de edificação. Ele, que é professor, escritor, membro da Igreja Metodista Central de Barra Mansa, casado há 16 anos com a Irineia e pai da Andresa, é o Anderson Ribeiro, que gosta de ser chamado sem muita formalidade. Anderson, obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes em te receber. Amém, pastora Sandra, minha pastora. Obrigado pelo convite, pelo carinho, de poder estar participando de mais um episódio do Centralcast. É uma honra muito grande poder estar aqui com a senhora para a gente poder desenvolver alguns assuntos para o crescimento do reino, para o crescimento de quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite e pelo carinho. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre liderança. E liderança com um olhar na palavra, um olhar bíblico. E vamos começar do Pentateuco. Vamos começar com Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus. Moisés foi o líder que libertou os hebreus da escravidão do Egito. E o que podemos aprender com a liderança de Moisés? A gente vai fazer uma viagem no tempo. Moisés, ele era hebreu, mas foi criado como um dos filhos de Faraó. E ao completar 40 anos, viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado por um escravo, por um egípcio. E indignado contra a vida do egípcio, ele intentou contra a vida deste egípcio e em seguida fugiu para o deserto. E lá, no deserto, Anderson, ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo da escravidão. Ele foi, mas com muito receio, muito medo mesmo. E ele tinha medo que o povo não aceitasse a sua liderança, ele tinha medo que algum soldado egípcio o matasse. Ele era gago, tinha limitações, mas a força do seu propósito foi maior do que o medo de fracassar. Com essa breve introdução, Anderson, fala um pouco para nós a respeito desse tema. Moisés é um. Se a gente pudesse destacar alguns líderes da Bíblia, com certeza Moisés estaria ali dentre os mais, né, excelentes, daqueles que desenvolveram muito bem esse papel, né? E quando a gente olha para o texto e para toda essa introdução que a senhora já mostrou, a gente vai percebendo algumas qualidades de um grande líder. Por exemplo, quando o seu sogro, né, Jetro, chega para ele e aconselha ele, estava diante de uma grande multidão, o povo pedindo conselho, consultando com ele, e Jetro vê aquela grande multidão, Jetro vai aconselhar ele, olha só, você precisa colocar homens de verdade, homens capacitados para liderar sobre 1.000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. E esse fato de receber o conselho do seu sogro mostra a característica de um grande líder, de alguém que está disposto a ouvir, de alguém que está disposto a prestar atenção de um olhar de quem está de fora. Então eu percebo, quando a gente olha para a vida de Moisés, essa característica de liderança. Alguém que tem a capacidade de ouvir, alguém que tem a capacidade de aceitar um conselho, alguém que tem a capacidade de prestar atenção de quem está tendo um olhar diferente do dele. Então eu percebo na vida de Moisés essa característica de ser um grande líder. Assim como também o próprio Jetro, que viu essa necessidade, o fato de ver a necessidade também é uma característica de alguém que sabe liderar, que tem um espírito de liderança, que tem todo esse conhecimento e apto para poder estar liderando. Então, quando eu olho para esse texto e para toda essa introdução que a senhora já mencionou, eu percebo essas qualidades na vida de um grande líder. Não só de aceitar conselho, mas também de perceber que alguém precisa ser aconselhado. No caso de Jetro aconselhando e Moisés recebendo o conselho dele.
Olha, vamos ao texto bíblico em loco. Vamos pegar Êxodo no capítulo 18, o versículo 5, diz assim: Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Eu percebo que a liderança de Moisés era uma liderança aberta para receber, Com certeza. inclusive de quem o conhecia. E eu percebo nos dias de hoje, algumas pessoas têm resistência com quem conhece. Se tornou comum, é os domésticos, é os de casa. E quem está vindo ao encontro de Moisés é o seu sogro, Uhum. que foi seu patrão por 40 anos. É alguém que está ali, ó, naquela batida, que conhece. É alguém que anda junto. E ele está vindo com a sua esposa, seus filhos, e Moisés vem ao seu encontro. Tem reciprocidade. É, tem como liderar sozinho, Anderson? Pastor, eu acredito, até por tudo aquilo que a gente olha na palavra de Deus e exemplos também, que é impossível alguém liderar sozinho. Não tem condição de alguém liderar sozinho. Moisés está liderando ali nada, 1 milhão de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, pensa se liderar mais de 1 milhão de pessoas. Então, é impossível fazer essa obra sozinho, né? E Jetro percebe isso. Moisés entende o conselho, ele diz: ó, escolhe pessoas, homens capacitados para te ajudar nisso aí. Homens que vão liderar sobre 1.000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Então, é impossível liderar sozinho. O próprio Jesus, quando começou seu ministério, escolheu 12. Isso aí. Escolheu 12 homens. Davi, por exemplo, tinha os seus 300. Não só os seus 300, mas tinha os seus capitães que ajudavam ele a liderar. Então, a gente vai percebendo alguns exemplos bíblicos de grandes líderes, não só na palavra de Deus, mas também na atualidade, no cenário mundial, que é impossível a gente liderar sozinho, né? Quando a gente olha, por exemplo, até para o presidente da República, ele não precisa saber tudo. Ele tem pessoas, ele tem os ministros para ajudá-lo nessa liderança, na condução de um país. Então, assim, não só no exemplo bíblico, mas também extra-bíblico, a gente percebe que é impossível alguém liderar e liderar bem estando sozinho. Isso para a gente que está aqui nesse podcast, no Centralcast, né? É muito importante a gente estar transmitindo essa mensagem, e até porque Moisés era um líder que tinha muitas limitações. Sim. Alguns momentos a gente percebe que tem pessoas que veem um líder como alguém que não é humano. Moisés, ele era gago, era uma limitação física, Uhum. não é? E tanto o líder quanto a equipe que é liderada precisa ter consciência Sim. das limitações. Fale um pouco disso. Isso é importante, até porque quando você olha para a palavra de Deus, todos os personagens bíblicos, exceto Jesus, todo mundo tinha os seus defeitos, né? Assim como todos nós temos os nossos defeitos. Mas o fato de termos defeitos e sermos imperfeitos não nos tira a capacidade de liderar e liderar bem. No exemplo de Moisés, ele era gago, né? Tinha dificuldade de falar, mas isso não o impediu de liderar e liderar bem. Então, o que a gente precisa entender que não é porque a gente tem limitações, às vezes físicas, ou de repente no conhecimento, que isso vai nos impedir de liderar. É claro que a gente tem que buscar excelência, a gente tem que buscar melhorar, a gente tem que buscar se aprimorar, mas o fato de termos imperfeições, limitações, não nos impede de se tornar um bom líder, né? Até porque
O Senhor, ele nos capacita, ele nos orienta, o Espírito Santo nos ajuda, nos conduz. Tanto é que o próprio Deus chegou a Moisés, Moisés, pode falar que eu vou usar a sua boca. Então, Deus está usando a incapacidade dele para mostrar que ele é Deus na vida de Moisés. Olha, só você abrir a sua boca, que dentro da sua incapacidade eu te torno capaz para você transmitir aquilo que eu quero que seja transmitido ao meu povo. Então, Deus está usando a incapacidade dele para o tornar capaz. Então, Deus é poderoso para tornar a sua incapacidade, a sua limitação para a obra, para o reino e te capacitar ainda mais. Tem um detalhe também, quando se fala a respeito de liderança, que me chama muito a atenção. Esse fato de Moisés, quando é chamado por Deus, ele começa a dar algumas Sim, desculpas, sim. não é? Parece-me que todo líder, ele tem isso muito acentuado nele, né? Assim, uma capacidade para argumentação que é algo assim fenomenal. Mas eu gostaria de pensar junto com vocês que estão aí com a gente e com o Anderson Ribeiro, por exemplo, na época de Moisés não tinha ferramentas tecnológicas. Sim. Quantas pessoas você falou que ele liderava? No mínimo 1 milhão. Não tinha e-mail, não tinha zap. Como é que ele se comunicava com esses milhares de pessoas que ele liderava? Pois é, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. E hoje a gente, como a senhora própria diz, a gente inventa desculpa para não liderar, para não fazer, para não buscar, para não desenvolver o propósito que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Eu sempre costumo dizer que a gente é mestre em inventar desculpa, né? Mas analfabeto de entender que Deus é poderoso para mover, transformar, agir, trabalhar. Então, diante de toda essa limitação que Moisés tinha e que a gente tem a facilidade hoje, ele foi um grande líder que, muito provavelmente, com todas as nossas facilidades, a gente não consegue nem chegar perto da sua liderança. Então, com toda essa dificuldade que a senhora mencionou, a dificuldade na comunicação, não tinha microfone para falar para 1 milhão de pessoas, não tinha WhatsApp para mandar mensagem no grupo, não tinha como convocar o povo de uma maneira muito mais fácil como a gente tem hoje, e mesmo assim, ele foi um grande líder. Então, o que a gente precisa entender é que, mesmo diante das dificuldades, a gente precisa desenvolver isso. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu acho, assim, das mais fantásticas. Eu queria que tivesse sido eu a pensar nessa frase. Ele diz assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, você precisa fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então, Moisés fez o seu melhor na condição que ele tinha. E hoje, na grande maioria das vezes, a gente tem muita condição, mesmo dizendo que não tem, e a gente não está fazendo o nosso melhor, liderando, conduzindo e fazendo o propósito que Deus nos estabeleceu. Conhecendo um pouco do nosso Deus pela palavra, pela sua palavra, tudo que nós precisamos, ele já colocou dentro de nós. As ferramentas estão tudo As aí. ferramentas estão todas aqui, bastam usá-las. Isso aí. Então, o líder Moisés, ele tinha algumas características que já foram colocadas pela capacidade, pelo chamado que ele exerceria de liderar. Uma dessas características, algumas delas, eu vou destacar aqui. A humildade de Moisés, né? Aquilo que nós falamos aqui, liderar não é mostrar-se forte e certo o tempo todo. O que você me diz, Anderson, daquelas pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros? Pastora, eu acredito que é uma das dificuldades que muita gente tem de reconhecer que errou, de reconhecer que fez uma má escolha, né? De reconhecer que fez uma escolha equivocada. Muita gente tem dificuldade de reconhecer as suas falhas, os seus defeitos. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, né? O profeta Isaías ele diz: Ó, eu sou. Começa comigo, eu sou. Um homem de lábios impuros habitando no meio de um povo de impuros lábios. Está dizendo, eu primeiro. Isso aí. Eu sou um homem que tenho as minhas dificuldades. E habito no meio de um povo que também tem as suas dificuldades. Mas o fantástico é que ele diz, eu primeiro. Eu sou um homem
de lábios impuros. E aí o fantástico, quando ele reconhece a sua dificuldade, o anjo vem, pega uma brasa e coloca onde? Coloca na língua dele. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Então, quando a gente declara uma área que a gente é mais frágil, que a gente é mais fragilizado, é nesse momento, é nesse lugar que Deus age, que Deus trabalha. Então, quando a gente reconhece as nossas fragilidades, os nossos defeitos, Moisés reconheceu que era gago, e o Senhor falou, ó, eu vou te usar do mesmo jeito. Então, quando a gente reconhece as nossas falhas, os nossos defeitos e as nossas incapacidades, é nesse ambiente que Deus trabalha. Então, Moisés tinha, né, essa facilidade de reconhecer que ele era falho. Ele disse, ó, eu sou gago, eu não sei falar, e a gente tem essa dificuldade hoje de reconhecer áreas que nós somos mais fragilizados. Verdade. Esse ponto ele é muito interessante porque ele assumia as limitações e reconhecia que precisava de ajuda de outras pessoas para exercer sua liderança. Por exemplo, o seu irmão foi seu porta-voz. Exato. Uma vez que ele é limitado, Deus levanta Levanta alguém. outro. Se a pessoa é muito orgulhosa, altiva, ela tem essa dificuldade. Uhum. Exatamente. E pode interromper um processo de uma liderança poderosa. Com certeza, com certeza. Eu vou até utilizar, aproveitando que a senhora está aqui, só me permite, a senhora é pastora. E a senhora não precisa deter todas as qualidades, a senhora só precisa ter a visão de colocar gente para auxiliar. Não precisa saber tudo. Não, mas eu preciso, mesmo eu não sabendo, eu preciso ter gente que saiba, né? Então, isso é a facilidade de um grande... Por isso, só tem uma liderança, a senhora tem povo para te ajudar. Era o que acontece com Moisés, quando ele levanta as mãos, que ele não consegue segurar, tem duas pessoas segurando as mãos dele para que o povo pudesse vencer a batalha. Então, você não precisa ter a força total, mas você precisa de gente para te manter seus braços erguidos. É entender que você precisa de uma equipe. E é o que a gente falou no começo, ninguém lidera sozinho. Ninguém. Uma segunda característica importante de Moisés ele liderava preservando a sua essência no discurso e nas ações. Ele persistia mesmo quando o povo murmurava. E era quase sempre, né? Pensa, conduzir um povo, liderar um povo que murmura. Né? Deus fazendo maravilhas no meio, coluna de nuvem, coluna de fogo, um maná vindo todos os dias, saindo água da rocha, Deus purificando água, né? E mexendo e transformando na vida do povo enquanto eles conduziam. A roupa não estragava, os sapatos estavam lá, e mesmo assim o povo reclamava. Então Moisés é um líder que lidera um povo que é difícil de ser liderado, né? Então ele desempenha muito bem essa função, né, justamente por causa dessas qualidades, dessas características que ele tem. E uma terceira característica dele era saber delegar, né? Escutar o conselho do sogro já é uma grande qualidade, não é? Porque não é todo mundo que escuta, né? Com certeza. Ou melhor, escuta, mas não ouve. Tem uma diferença de escutar e ouvir aí, né? Tem. Tem uma diferença, né? Então, Moisés é alguém, a gente mexeu nisso no comecinho da nossa conversa, né? O seu sogro chega para ele não só ouve, né? Como ele escuta aquilo que o seu sogro está falando com ele. Então, a gente até brincou aqui, essa diferença de ouvir e escutar, a gente escuta até o que a gente não quer. Você está andando na rua, você está escutando até o que você não quer escutar. Agora, ouvir é você parar e dar atenção naquilo que está sendo falado. Às vezes a gente está de frente para a televisão e a gente está distraído, né? E às vezes alguém pergunta para a gente, você ouviu o que estava dizendo? Você fala, nem prestei atenção. Por quê? Você escutou, porque o som entrou, mas você não estava prestando atenção. Então Moisés é alguém que não só está escutando, mas está colocando em prática aquilo que o seu sogro está orientando ele. Eu acho essa característica uma das mais fantásticas na vida de Moisés. Amém. Uma coisa interessante também na liderança de Moisés, que pode ser absorvida por nós, é a sua resiliência. Certeza, Hoje, hoje as pessoas costumam dizer umas para as outras, né? Você tem que ser resiliente, desenvolva resiliência. Mas, na verdade, Moisés, ele enfrentou sucesso e fracasso, crise e solução, abundância e escassez. Mas ele não abandonou sua missão. Ele continuou lá.
ele continuou. E o que é bem bacana e que a gente aprende como lição é que toda liderança, eu acredito que essa característica de Moisés vai falar um pouco para a gente dentro do tema do nosso Centralcast, a respeito da resiliência que a gente pode dizer, é os altos e os baixos. Toda liderança tem, não é, Toda Anderson? liderança. Aliás, a nossa vida é feita de altos e baixos, né? Nem sempre a gente tá numa constância, a gente tá, né, numa evolução, mas a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos complicados. Até a própria palavra nos diz que fala do dia da angústia, né? Então, a gente não vive só lá em cima. A gente tem momentos que a gente, de fato, não está tão bem. E a liderança de Moisés é justamente isso. Tinha momentos que ele estava em alta, tinha momentos que ele não estava tão em alta assim. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: não seja como Moisés, que quando o rosto estava resplandecendo, ele aparecia diante do povo. Quando a glória de Deus sumia, ele se escondia. Então, quando Paulo fala isso, Paulo fala: ó, não seja. Eu sempre li esse texto, eu falei, cara, mas por que não ser igual a Moisés? Até eu entender que enquanto ele estava com a glória resplandecendo, ele aparecia. Mas quando a glória sumia, ele se ausentava. Por quê? Porque ele tinha vergonha de aparecer diante do povo e o povo vê que o rosto dele não estava brilhando. Ou seja, tinha momentos de alta e tinha os momentos de baixa. Né? Tinha um momento que ele estava lá em cima e tinha os momentos que ele estava lá embaixo. E a gente precisa entender isso, que nem sempre a gente vai estar vivendo nos montes, a gente vai estar vivendo nas alturas, mas há momentos que nós vamos passar nos vales, nos desertos, nos sofrimentos da vida, e todo líder precisa entender esses momentos que estão passando e vão passar. Uhum. Verdade, verdade. Eu continuo aqui dizendo, quando a gente olha aqui o versículo 17, o versículo 14, melhor dizendo, Êxodo 18, 14, quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até ao pôr do sol? Eu fico pensando que Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. E aqui eu consigo detectar essa característica dele. Uhum. Porque tem líderes que as pessoas têm medo de chegar e falar, perguntar, não é? Tem líderes que se autoprotegem. E Moisés era alguém Sim. acessível, aberto a ouvir, Uhum. não é? Nem tudo que um líder ouve, ele vai colocar em prática. É isso mesmo? Precisa ser seletivo, né? Tem conselhos, tem orientações. Se eu for fazer tudo que o povo quer, né? Tanto é que quando Moisés se ausenta e o povo cria, faz, fabrica uma imagem ali embaixo porque ele estava fora da liderança. Então, se ele fosse ouvir tudo que o povo estava querendo, inclusive retornar para o Egito, né? Então tem coisas que ele ouvia que ele não poderia colocar em prática. Mas como a senhora bem disse, ele era um líder completamente acessível. Tá todo mundo aqui diante dele desde a manhã até a tarde. Fila de INSS. Pois é, aquela fila Fila de banco. gigantesca. Todo mundo ali. Pois é, e ele lá no meio. Então, o Jeto, quando vê aquela cena, ele fala: o que você está fazendo aí sozinho? Agora, é um líder que influencia e que é diferenciado. Com certeza, isso Porque aí. para o pessoal ficar na fila De manhã, até de tarde, o camarada era bom. Porque ninguém ia ficar desde manhã até a tarde numa fila dessa, no calor do deserto, esperando para poder ter uma palavra com ele, uma ele orientação. tinha algum conteúdo, Com alguma certeza, palavra de com direção. certeza, com certeza. O povo sabia que ele tinha senha, né? Hoje tem lideranças vazias, sem conteúdo, lideranças pobres, que assim nós poderíamos falar que está carente. Me fala um pouco sobre isso aí, Anderson. Tem, pastor, a Bíblia fala de condutores cegos.
ou seja, gente que está conduzindo, mas que não tem a capacidade de conduzir porque é cego. Então, tem gente liderando pessoas, mas o próprio líder vive uma cegueira. Infelizmente, com muita tristeza, a gente fala isso, mas tem pessoas que não foram chamadas para liderar, se colocaram na posição de líder, né? Deus chamou pessoas para que pudessem exercer a função de liderança, mas tem gente se colocando nessa posição sem ter a chamada. Eu creio, eu acredito que a liderança ela pode ser aprendida. Eu acredito também que tem gente que já nasce com aptidões para liderar, mas mesmo tendo as aptidões, isso não significa dizer que Deus quer que você lidere. Então a gente precisa entender o querer de Deus e as nossas capacidades. Então tem muita gente liderando pessoas, mas que estão vivendo uma cegueira e conduzindo gente para um lugar que nem mesmo ele sabe para onde está indo. Meu Deus. Por isso é importante a gente estar estudando mesmo, se capacitando, né? Justamente. E aí, quando a gente vai vendo esse texto aqui, a gente prossegue mais um pouco no versículo 15, vai dizendo assim: Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Não é bom o que você está fazendo. Agora chega um ponto bem crítico da liderança. Uhum. É quando o líder é criticado. Aqui, a liderança de muitos rui. Ou elas têm, assim, tem uma crise muito forte de liderança. Alguns líderes não sabem lidar com a crítica. Uhum. E não é realmente muito fácil Não, não é não. ser criticado. É complicado. Eu acredito que o elogio e a crítica eles estão no mesmo nível. Uhum. Porque se você é alguém que só dá ouvido aos elogios, né, e quando ele não vem, você se frustra. E ao ponto de que você só dá ouvido para as críticas ou se transforma as críticas que estão vindo diante de você como algo que te impede de prosseguir, de caminhar, então a gente tem essas duas vertentes, esses dois lados, né, tanto o elogio quanto a crítica. O líder precisa entender o elogio, mas não fazer do elogio a sua força motriz, a sua força propulsora para avançar, e nem fazer da crítica ao que vai lhe parar. Então a gente precisa entender que o líder precisa ter essa maturidade, precisa ter esse conhecimento, precisa ter entender a chamada de Deus, entender que não é porque eu estou sendo elogiado que isso me motiva a prosseguir. E não é porque eu estou sendo criticado que isso vai fazer com que eu pare. Então a gente precisa tomar cuidado tanto com os elogios quanto com as críticas. O próprio Jesus ele chega para os discípulos e diz: e aí, o que o povo diz que eu sou? Sim. Jesus queria saber a opinião de quem estava vendo ele de fora, né? Ele estava perguntando: o que o povo está dizendo que eu sou? Então ele queria saber a opinião do povo. Mas isso não quer dizer que ele iria dar ouvido aos elogios, né? De modo a que ele pudesse avançar só porque estava sendo elogiado, mas também as críticas não iriam pará-lo. Então a gente precisa tomar cuidado não só com os elogios, mas também com as críticas, e é complicado a gente receber crítica, né? Mesmo aquelas críticas construtivas, é complicado, né? A gente precisa ter um nível de maturidade para poder assimilar isso, absorver isso e fazer com que isso se torne algo positivo na nossa vida e na nossa liderança. Verdade. Tem muitos momentos na nossa vida, né, que nós passamos por momentos, por exemplo, quando nós somos mais jovens, a gente aguenta alguns trancos assim, que é diferente. Por exemplo, a pastora já está indo para os 4 ponto alguma coisa. Vamos deixar que o Anderson está no 3 ponto alguma coisa. Tô chegando no 4.0 também. Tá chegando no 4.0, mas eu já cheguei. E tem uma galera que vai acompanhar a gente aí, que tá junto com a gente no podcast, que tá com 20 e poucos anos, a galera universitária, a galera que tá com sangue nos Cheio de olhos, gás. cheio de gás, igual Coca-Cola. Olha, eu me lembro, Anderson, que teve uma época da minha vida que eu estudava de manhã,
de tarde e de noite. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava 23h30. E, assim, tava tudo bem. Só que o tempo vai passando. A gente sabe que tem rodízio de pizza. E o Anderson hoje é esportista. Eu não sei, mas tem uma galera que vai no rodízio de pizza, come 15 pedaços de pizza, Tranquilo. tranquilo, rapaz. Depois, com o passar do tempo, como é que vai ficando? É isso aí. Você pede uma pizza, se você comer 2, 3 pedaços, você lembra dela, É verdade. sabe? Então, é, no rodízio de pizza tem uma galera que nunca pediria uma pizza de atum, mas no rodízio come. Pizza de rúcula com tomate Tá seco. vindo, tá vindo. Tá vindo aquilo, manda aquilo pra dentro. O Moisés me parece que tá nesse nível de liderança. Ele tá tão apaixonado pelo que ele O faz. pessoal tá vindo. O pessoal tá vindo, tá pesado, mas ele tá fazendo. E tá fazendo sem reclamar. Mas chegou alguém de fora. E chegou alguém que viu uma oportunidade que ele, concentrado, focado em liderar bem, não percebeu, não é? Isso é bacana porque teve abertura da parte de Moisés, Sim, sim. né? Isso me chama muito a atenção e me faz pensar, não é? Sobre o tipo de liderança, de liderados que a gente tem, as decisões que na nossa vida, por um tempo, em alguns momentos, a liderança ela funciona num nível hard, mas tem momentos que eh, andando a gente avança mais do que se tivesse colocando uma pressão, não é? Tem um time, mas assim, Deus ele trabalha conosco, Com certeza. não é? Por exemplo, a liderança de Moisés, ela é muito diferente da liderança de Davi, que é diferente da liderança de Jesus, Uhum. que é diferente da liderança de Paulo, Sim, sim. não é? E assim, no somatório, a gente pode aprender com essas conexões e com essas trocas. Uhum. O que você vê nesse ponto? A senhora tocou num ponto muito interessante agora. Primeiro, a visão que Jetro tem. Porque Moisés está olhando o todo, né? O Jetro está olhando do lado de fora e está percebendo coisas que Moisés não está enxergando. A ponto dele dizer, cara, você vai morrer fazendo isso aí. Você vai desfalecer. Então, a gente tem, de um lado, Jetro tendo a visão de que Moisés não está tendo, porque ele está do lado de dentro e Jetro está do lado de fora. E em contrapartida, a gente tem Moisés dando ouvido ao que o seu sogro está dizendo. E o que eu acho fantástico, ele está dizendo, cara, você vai desfalecer. Você vai morrer aí. E eu acho que uma coisa que a liderança precisa aprender hoje é aprender a descansar. O que Gé está dizendo, cara, você não vai aguentar isso, não. Você precisa parar um pouquinho, você colocar gente para te ajudar, você entender esse time, dar um stop, porque você não vai aguentar. Então, a gente tem visto hoje as notícias de. A gente está falando aqui dando um contexto bíblico, espiritual, né, de igreja, muitos pastores se suicidando, né, de esgotamento, de exaustão. Então, tem muito líder cansado porque está fazendo a mesma coisa que Moisés está fazendo. Não entendeu que existe um time de parar um pouquinho, calma aí, eu preciso parar um pouco, eu preciso, né, entender que esse é o momento de dar uma parada, de dar uma diminuída, de colocar o pé no freio. E é isso que Jetro está dizendo para Moisés. Moisés, você vai morrer se você continuar assim. Então, a gente tem muita gente boa aqui, Jetro olhando do lado de fora, Moisés entendendo o olhar dele e seguindo o conselho, como os outros líderes que a senhora mencionou, de Davi, do próprio Jesus, do apóstolo Paulo. Então, são tipos de lideranças diferentes, mas que chegaram ao resultado positivo, né?
A gente tem Davi liderando 300 homens desgostosos da vida, endividado, depressivo dentro de uma caverna. Ele lidera os camaradas de lá, tiram eles da caverna e se tornam eles num exército mais poderoso que a gente tem notícia na Bíblia. A gente tem o apóstolo Paulo liderando a igreja sem estar perto, mandando carta, instruindo o povo. Não faz assim, faz desse jeito. A gente tem o próprio Jesus liderando 12, capacitando 12 e enviando esse povo para poder assumir, né, a igreja quando ele não mais estivesse. Então, são tipos de lideranças diferentes, mas que chegam no resultado positivo. Então, assim, se eu fosse falar de um tipo de liderança correta, eu nem saberia dizer se existe um tipo de liderança correta. Eu acredito que existe um tipo de liderança correta para um contexto que você está vivendo, né? Sim, E os contextos são diferentes. verdade. Um líder, sim, você mesmo, como escritor, fala muito sobre ele naquele livro seu, Jesus e os Doze, ali, que Uhum, você fala. sim, A liderança de Jesus, Jesus como conselheiro, assim, a nossa maior e melhor referência sim, com de certeza. liderança. Uhum, Quando eu fui, eh, assim, trabalhar melhor esse tema, eu peguei as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, uhum, e eu vi ali Jesus como líder. Ele pontuou 3 coisas muito importantes em todas as 7 cartas que ele escreveu. Ele pontuou, primeiro, que ele conhecia. sim, Parece muito parecido com Jetro. Só dá para dar conselho para a liderança se a gente conhecer de perto, não é? E Jesus, em todas as 7 cartas, como líder, ele escreveu ao líder, porque ele está falando de líder para líder. uhum, É Jesus falando para o anjo da igreja, pastor da igreja. E ele está falando para aquela igreja assim: conheço as tuas as obras. obras. Não é? E ele conhece, por dentro, por fora, as intenções. A segunda coisa que ele coloca, ele pontua o que ele tem contra aquela igreja, a crítica. Sim, Ele fala: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, tenho contra ti que você é cego, que você pensa que é rico. Ele coloca algo que ele tem contra, ou seja, uma confrontação. Ele mostra: eu sei as dificuldades que vocês têm, eu sei os problemas que vocês têm para liderar e eu sei aonde vocês estão pecando. Ele deixa claro isso como líder, né? E o terceiro ponto que ele termina, que não poderia ser o primeiro, ele fala das suas qualidades. Mas eu sei também que vocês são operosos, eu sei que vocês não desistiram, eu uhum, sei que vocês são. Então, assim, o líder, ele precisa ter um conhecimento profundo dos seus liderados. O líder, ele precisa saber fazer uma crítica, ele precisa também saber das qualidades com daquelas pessoas certeza. que ele lidera. Se ele conseguir trabalhar harmonicamente esses 3 pontos, que na palavra de Deus eu vejo muito bem trabalhados por Jesus, não é? A gente vai crescer como líder. Muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com as melindres do povo. Uhum, Eu posso falar como pastora, você como líder, você está itinerante pregando para cima e para baixo. As pessoas elas têm muita dificuldade em ouvir aquilo que é o calcanhar de Aquiles delas. E eu vejo a facilidade de Jesus, do mesmo momento que ele disse para Pedro, ele falou assim: ó, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o Pedro: eu sei que não foi nem carne nem sangue que te uhum, revelou. Ó, Pedro foi lá em cima. Mas no mesmo capítulo, o Pedro fala um negócio lá, Jesus falou: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Não, vai não, Jesus. Arreda de mim, Satanás. Falou pro mesmo. uhum, E eu vejo que na liderança ou no líder, esse ponto ele precisa ser trabalhado. A gente vive no meio de um povo que é muito caloroso, mas que, se bem tratado, a gente atrai. Mas as pessoas têm dificuldade em entender essa palavra construtiva, de que é para edificação das pessoas. é Você verdade. percebe isso também? Com certeza.
Aliás, a senhora falou de conhecer os liderados, né? Quando o Jetro chega a Moisés, você precisa de ajuda. E ele fala, ó, acha gente para liderar sobre 1.000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. Como que Moisés sabia quem era apto para liderar sobre 1.000? Como que ele sabia quem era apto para liderar sobre 100, sobre 50, sobre 10? É porque ele conhecia. 1 milhão de homens ali e ele conhecia cada um deles a ponto de chegar, não, esse cara aqui ele consegue liderar sobre 1.000. Esse aqui é um líder, mas não consegue liderar sobre 1.000, mas consegue liderar sobre 100. Então perceba que todos eles são líder, mas nem todos têm a mesma característica. Algum tem a característica de liderar sobre 1.000, outro sobre 100, mas a liderança está ali. Sim. Então a gente precisa entender também que para ser líder, você não precisa ser líder de um grande número de pessoas. Tem gente que foi chamado para liderar um número gigantesco de pessoas, mas tem gente que foi chamado para liderar 10. E isso não diminui o papel de um líder. Você liderando a sua família de uma maneira positiva, Você é um bom líder. você é um bom líder. Então você não precisa liderar 1.000, 2.000. Se liderar, show de bola. Mas você liderando a sua casa, a sua família, pequenos grupos, isso te torna um bom líder. Então Moisés conhecia a capacidade de cada um desses homens a ponto de dizer, ó, esse aqui pode liderar sobre 1.000, esse vai liderar sobre 10. O próprio Jesus em João 10, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Me conhecem por quê? Porque eu dou acesso a elas. E eu as conheço porque a ponto de chamá-las pelo nome. Então, você conhecer os seus liderados é fantástico. Quando Judas morre, precisava de alguém para ser colocado no lugar dele. Fala, quem que nós vamos colocar? E aí tem duas opções, mas por que tem duas opções? Porque o povo já estava olhando aqueles dois camaradas ali para poder assumir a vacância que Judas havia deixado. Então isso é você ter o conhecimento de gente que está ao seu redor, né? De ver capacidades e colocar essas pessoas que são mais capazes em determinadas áreas em lugares que eles vão render, que eles vão prosperar, que eles vão ajudar o reino, que eles vão conseguir avançar, progredir e romper, né? Então, o líder precisa ter esse conhecimento, né? Assim como Moisés tinha, o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, não despreze o dom da tua mocidade, eu sei quem você é. Então, a gente vai percebendo esse líder que conhecia os seus liderados. Coisa boa, né? Estamos aqui no Centralcast, o podcast que traz uma conexão divina, e a gente está aqui falando a respeito de liderança bíblica, para trazer à sua vida um conteúdo assim que pode te ajudar a liderar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Tem gente que precisa de uma palavra para liderar a sua própria Própria vida. vida. Consegue liderar ele? Não consegue liderar a pessoa própria, não é? Eu costumo dizer, Anderson, que para ser uma dona de casa tem que ter capacidade de liderança. Porque cozinhar, lavar, passar, manter a casa em ordem, ter filhos, cuidar de marido, não é uma tarefa, Não, sabe? Tudo exige liderança, tudo. né? E quem lidera a si próprio já está fazendo um bom trabalho, não está? Nossa, mexeu num ponto aí. Porque a gente pensa assim, quando a gente fala de liderança, a gente pensa em liderar pessoas, em liderar grupos, em liderar uma igreja, em pastorear pessoas. A gente pensa no externo. Só que tem muita gente que não consegue liderar a si próprio, não consegue conduzir a própria vida e quer conduzir os outros. Calma aí, você não está conseguindo conduzir nem você, como é que você vai conduzir os Me outros? parece que é Paulo que dá um conselho que aquele que quer ser bispo tem que liderar É bem a sua casa. casa. Ele diz que quem deseja ser psicopata, ele vai dar uma série de características que seja lidera a sua própria casa, tem os filhos, na demonstração do Senhor. Então ele vai dar uma série de características ali. Então assim, a liderança ela começa na sua própria vida, na sua casa e a partir daí você continua a liderança de modo que consiga atingir a vida de outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Olha, Anderson, dentro desse tema de liderança, tem algo assim de muito relevante que você gostaria assim de destacar, pontuar para gente que está chegando aqui
ao fechamento desse tempo, nosso Centralcast. Estamos caminhando aqui para o fechamento. Queria pedir para você aí alguma consideração dentro do texto, né? Dentro de toda a experiência que você tem liderando. Fala um pouco aí para gente. Eu vou, para a gente terminar a nossa fala aqui, né, nesse tempo de instrução, de conversa, de conhecimento, o verso 21, eu acho ele um dos mais fantásticos, porque ele diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura. Por que tem que procurar? Porque não é todo mundo. Procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe eles sobre maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Quando Jetro dá o conselho para Moisés de colocar pessoas para que possam ajudá-lo na liderança, essa liderança não pode ser qualquer um. Ele diz: olha, escolhe homens capazes, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Então perceba que a liderança ela precisa passar por um crivo. Ela precisa ser colocada à prova. Não é qualquer um que pode liderar, principalmente falando em reino. Não é qualquer um que pode liderar. Então perceba que existem algumas características para que esses homens pudessem assumir um papel de liderança, né? E ele destaca que, ó, procura homens capazes, ou seja, eles precisam ser habilitados para isso. Procura homens tementes a Deus, eles precisam ser tementes a Deus. Homens de verdade, homens que aborreçam, que não sejam avarentos. Então perceba que existe uma série de características para que esses homens pudessem assumir um papel de liderança. Quando os primeiros diáconos são instituídos lá em Atos, eles vão justamente escolher homens que também tinham algumas características, cheios do Espírito Santo, que davam bom testemunho. Ou seja, para liderar no reino de Deus não pode ser qualquer um e não pode ser de qualquer jeito. Então a gente aprende na palavra de Deus que a liderança ela pode ser aprendida, ela pode ser aprendida. A liderança ela pode ser desenvolvida, ela pode ser desenvolvida. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo foi chamado para ser líder. Ou pelo menos nem todo mundo foi chamado para estar na posição de liderança como o primeiro. Por exemplo, Arão, quando ele foi primeiro, deu ruim. Deu ruim. Moisés ausente, ele falou: Arão, fica aí. Quando Moisés voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando. A primeira vez que Arão foi líder primeiro, deu ruim, porque ele não foi chamado para ser o líder. Ele foi chamado para ser ajudante do líder. O apóstolo Paulo, né, quando ele começa o seu ministério, a gente vai perceber que a Bíblia fala Barnabé e Paulo. Paulo era a sombra de Barnabé. Ele estava aprendendo. E o que eu acho fantástico é que todo líder, ele sempre deixa um legado. Isso. Moisés vai deixar alguém para liderar quando ele não está mais presente, Josué. Elias deixa Eliseu. Jesus deixa Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então todo mundo deixa um legado, prepara um líder para quando ele não está mais presente. E para isso, ele precisa escolher homens que passam por esse crivo, essa peneira, que tenham qualidades para que possam se tornar líder e grande líder. Amém. Recebeu aí essa palavra, Deus falando conosco aí, nesse Centralcast, que está riquíssimo o conteúdo. Anderson, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, uma palavra tão edificante, extremamente importante. Deus te abençoe. E manda um abraço para a Irineia, para a Andresa, para sua mãe Darcy, tá? E que Deus possa te abençoar ricamente. Amém, minha pastora. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com a senhora, minha pastora, né, dividindo esse momento de instrução e aprendizado. Para mim foi um momento muito rico. Que Deus continue abençoando a senhora no pastoreio, na condução da Metodista Central em Barra Mansa. Né? É uma honra estar servindo a Deus juntamente com a senhora. Amém. Quero também me despedir desse público maravilhoso que a cada dia está crescendo para a glória de Deus. E vocês que estão aí acompanhando conosco, o Centralcast, vão estar compartilhando, vão estar aí curtindo. E é o podcast que inspira a conexão divina,
que vocês estejam atentos. Nós somos da Igreja Metodista Central, estamos muito felizes com a participação de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, assim nos despedimos e até o próximo episódio. Deus abençoe.